Olá! Você sabe que todos nós temos uma criança interna? Nós somos adultos, mas nós carregamos a nossa criança interna. Muitas vezes escutei o meu cliente dizer: eu preciso matar essa criança, ela me atrapalha. Quando eu escuto do meu cliente isso, eu penso o seguinte: essa criança que existe dentro dele está direcionando ele muito mais que a adultez dele. Isso me chama muito a atenção. Essa criança, ela é muito importante, porque essa criança, ela nos traz energia, nos traz ideias, nos traz desejos muito latentes e que muitas vezes pelas necessidades que não foram atendidas anteriormente, porque quando nós entramos numa família, quando nós nascemos zerados. Nós somos, falando metaforicamente, esponjas, onde absorvemos dos nossos pais, dos nossos cuidadores, tudo aquilo que eles nos dizem. Em um determinado momento, a criança vai crescendo, ela vai se dando conta, ela começa a manifestar um pequeno desejo, e muitas vezes aquela chamada do pai ou da mãe, isso é feio você fazer. A criança, ela nunca entende que aquilo que ela está fazendo, aquela situação é feia. A criança entende por inteiro: eu sou feia. Com isso, a criança começa a usar uma forma, isso é tudo inconsciente, né? Uma forma criativa, né? Para poder atender essa demanda dos pais. Ela começa então a agradar esses pais e com isso ela acaba se perdendo um pouco da sua essência. Isso não é consciente de uma criança, é um processo de adaptação. Por conta de quê? Por conta de ser abandonada, o medo de ser abandonada, de querer ser vista. Então, para ser vista, eu preciso atender os meus pais. E com isso alienamos muito da nossa parte. E muitas vezes, né, eu diria que a maioria das vezes nós carregamos essa criança que ficou congelada ali, com aquela história de vida, na vida adulta. Quantas vezes você se percebeu querendo agradar todo mundo? Então, essa criança que quer agradar todo mundo, ela cresce querendo agradar todo mundo e continua se alienando de si. Ou quantas vezes percebemos que essa pessoa se torna muito reativa? Percebe? Um agradar muito, ou uma pessoa muito reativa, muito explosiva. Quem são essas pessoas que trazem, que carregam essas sensações, esses sentimentos? É a nossa criança. E aí, crescemos como adultos com esse congelamento que veio lá de trás. E isso é replicado nas relações com o casamento, no campo profissional, no campo até pessoal. E isso acaba trazendo dores, trazendo uma sensação de infelicidade, uma vida sem sentido. Isso é ruim? Não. Às vezes queremos fugir da dor, fugir dessas sensações, mas elas são tão importantes porque elas conversam. E o que elas conversam? Então vamos entender que para entender isso tudo que está acontecendo, significa que aquilo que você trouxe lá de trás, a criança que precisava agradar os pais, a criança que tinha que se submeter, ela continua carregando isso até hoje e com isso carregamos muitas vezes essas histórias do passado no aqui e agora, no presente, e não estamos felizes. Ou a criança se torna
passiva, querendo agradar todo mundo, e nos tornamos adulto querendo agradar todo mundo e alienando-se dos seus desejos, ou nos tornamos reativos também. Também é uma comunicação. E a gente sabe que a sociedade não aceita isso. Não conseguimos conviver nas relações de uma forma tão passiva ou tão reativa. O que essas duas partes conversam? Qual é o manejo para que eu possa, sim, poder trazer a minha reatividade de uma forma saudável e que a minha passividade não se torne um silêncio? E muitas vezes, quando nos relacionamos, encontramos parceiros que são tóxicos por conta de querer agradar o outro, de se submeter ao outro, de querer fazer pelo outro com a esperança de que o outro vai entregar para mim aquilo que eu preciso. Só que é um círculo vicioso e isso não acontece. Eu posso exemplificar alguns casos. Muitas vezes a pessoa se dá conta de que não está bem, que é muito passiva, que se submete, eu sou muito agressivo, né? E o que acontece? Ela entende que não está muito bem, mas não consegue fazer a mudança. Eu sei que eu preciso parar de fumar, eu sei que eu preciso parar de beber, eu sei que essa relação é tóxica para mim. Mas será que o saber e o entender ajuda? Não, muito pelo contrário, a pessoa só tem consciência. É preciso compreender. E compreender requer trabalho, um trabalho emocional. Como é que você está? O que você quer mudar? Você está feliz? Fica essa reflexão para você.